Essas imagens que você está vendo são do primeiro teste público de um acidente entre dois carros totalmente elétricos da Mercedes. Trata-se de um evento raríssimo de se ver, uma vez que eles colidiram intencionalmente dois carros elétricos, ao contrário do que se vê muito nesse tipo de testes, que é a colisão entre dois carros a combustão interna ou a colisão de um carro elétrico contra algum obstáculo fixo. Mas por que a Mercedes realizou e tornou público esse teste? O que se aprendeu dele e por que os carros envolvidos no teste estão pintados dessa cor laranja? Bom, desde que os carros se tornaram cada vez mais presentes e num item importantíssimo para a deslocação entre grandes distâncias, que a sua segurança passou a ser levada muito a sério. Dessa forma, passaram-se a realizar testes com o intuito de se compreender se cada modelo desenvolvido era seguro e se era capaz de manter a salvo seus ocupantes em um evento de um sinistro, que poderia ser uma colisão com um outro carro ou contra algum obstáculo fixo na via. Tendo sido criadas diversas organizações ao longo dos anos, focadas apenas em conduzir testes de colisões entre veículos para melhor se compreender o comportamento dinâmico desses eventos, como já abordei em um vídeo cá no canal. Porém, até então, a maioria dos dados obtidos nesses testes são de veículos a combustão interna, ou seja, veículos movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, cuja estrutura do veículo é significativamente mais forte e resistente por possuir um motor e diversos componentes do motor na parte da frente do veículo, que é onde ocorre a colisão. Porém, nos últimos tempos, se popularizou uma nova categoria de veículos, que são os veículos elétricos, que são veículos movidos de energia elétrica que é armazenada em baterias no assoalho do veículo, com o veículo não possuindo praticamente nada na parte da frente, onde se localizaria o motor. Assim sendo, o comportamento dinâmico de um veículo a combustão interna durante uma colisão e o comportamento dinâmico de um veículo elétrico também durante uma colisão seriam totalmente diferentes. Porém, na verdade não. Ambos se comportam de maneira bastante similar. Isso porque ambos são projetados para que a sua estrutura dianteira se deforme gradualmente à medida em que absorve a energia do impacto, o que é muito importante e salvaguarda a vida dos ocupantes. Porém, o problema é que nos carros a combustão interna, o tanque de combustível fica na traseira do veículo, um local muito bem pensado e que diminui muito as chances de uma explosão ou incêndio durante ou após a colisão. E nos carros elétricos, a bateria fica exatamente no meio e abaixo do assoalho do veículo, ocupando toda a parte central do carro, o que pode ser potencialmente perigoso, uma vez que qualquer dano, amassado ou perfuração na bateria pode causar um curto-circuito e dar início a um grande incêndio, diretamente na zona em que ficam os ocupantes do veículo. E era exatamente esse ponto, entre vários outros, que a Mercedes visava compreender muito melhor com a realização desse teste. A preparação do teste começou muito antes e envolveu dezenas de profissionais de diversas áreas, dentre especialistas em acidentes, engenheiros e especialistas em dummies, engenheiros elétricos e eletrônicos, entre vários outros profissionais. Eles começaram por simular a colisão em vários softwares que são bastante fidedignos, o que ajudou a equipe a planear melhor o evento e discutir detalhes técnicos. De seguida, foram escolhidos dois carros elétricos da marca, nesse caso um Mercedes-Benz EQA, que tem uma autonomia de 490 km, e um Mercedes-Benz EQS, que é uma SUV com autonomia que supera os 550 km. Ambos foram retirados diretamente da linha de montagem. O passo a seguir foi pintar os veículos de cor laranja. Mas por que laranja? Bom, durante o teste, algumas câmeras que filmam o evento filmam em preto e branco, e a cor laranja tem um maior contraste nessas imagens. Uma vez escolhidos e pintados, são colocados dezenas de equipamentos a bordo que irão registrar centenas de parâmetros, desde a correta abertura dos airbags até a pressão dos pneus. E um componente importante nesse teste são os dummies, que são dispositivos ultrassensíveis usados para mensurar lesões humanas em acidentes de carros. Basicamente, eles irão registrar todo tipo de movimento e impactos contra objetos ou superfícies de maneira bastante similar, como se fosse um ser humano. Eles são tão sensíveis e tão tecnologicamente avançados que alguns deles chegam a custar $1 milhão. Com tudo pronto, era hora de colidir os carros. O teste foi feito com ambos veículos se movendo a 56 km por hora, e o embate ocorreu em apenas 50% da parte dianteira de ambos veículos. Isso porque, na vida real, muitas das vezes, um dos veículos sempre acaba se desviando parcialmente do outro segundos antes do impacto, o que faz com que o acidente só ocorra em cerca de 50% da parte dianteira dos veículos.
Logo após a colisão, era em certo ponto perigoso se aproximar dos veículos, uma vez que havia um cheiro elétrico no ar, vazamento de líquido refrigerante das baterias de ambos os veículos e não se sabia ao certo se o sistema de alta voltagem das baterias dos carros havia se desconectado automaticamente como esperado. Mas após rápidas análises, provou-se que estava tudo bem e era seguro se aproximar dos carros. Os resultados completos obtidos do teste ainda não foram divulgados pela Mercedes. Ainda se está a analisar todo o material, mas sabe-se que em um acidente entre carros elétricos, os veículos se comportam de maneira praticamente idêntica a um acidente entre carros comuns de combustão interna. As deformações, o nível de dano em geral é praticamente idêntico. Isso porque o projeto dos carros atuais já é pensado para que os carros sejam seguros antes, durante e após a colisão. Também é importante frisar que o teste foi feito com dois carros diferentes em tamanhos, sendo o Mercedes-Benz EQS uma SUV e o outro um sedã. E a diferença de peso entre eles é em torno de 771 kg, razão pela qual o Mercedes EQA acabou saindo mais danificado e até com um pneu totalmente arrancado. Um dado já avançado pela Mercedes é que nenhum dos dummies resistiu a uma fratura que pode ser considerada letal, o que mostra que os carros de hoje em dia são mais seguros do que nunca. Uma outra observação feita pela equipe de análise é que é necessário adicionar mais camadas de proteção para as baterias dos carros. Não que elas não sejam atualmente seguras, e elas contam com um sistema automático de desligamento do sistema de alta voltagem em caso de um acidente. Porém, devido à sua localização, que é logo abaixo dos pés dos ocupantes, se o impacto for forte ao ponto de amassar o assoalho do carro, um curto-circuito e um posterior incêndio continua sendo uma grande possibilidade.